sejam bem-vindos também e abraçados por toda a equipe que nós estamos aqui formando a nossa grande equipe, a nossa grande família espiritual. Vamos fazer os lembretes de praxe, que pedimos a todos não esquecerem os celulares ligados, né? Vamos desligar para não nos assustar no momento da explanação. Lembramos que não devemos interromper o expositor, a nossa casa não tem esse tipo de interação, expositor-assistência, e após os trabalhos dos passes, nós poderemos conversar. Hoje nós teremos o Juan fazendo a exposição para todos nós, e teremos o Mário fazendo a sustentação no momento das preces dos passes. A nossa casa tem o atendimento fraterno, mas o atendimento fraterno não é realizado após essas reuniões. Somente após as reuniões de terça, às 20 horas, ou de sábado, às 17 horas. Após as reuniões, nós temos o atendimento fraterno, que é para a pessoa que quiser conhecer a casa pela primeira vez, queira desabafar seus problemas, queira receber orientação a respeito da doutrina espírita. Então, esses são os dois momentos em que nós podemos fazer, né, o nosso atendimento fraterno. Lembrando das nossas reuniões públicas, às segundas-feiras, todas as segundas-feiras, às 18 horas, com o estudo do livro O Céu e o Inferno. Às terças-feiras, às 17 e às 20 horas, com o estudo do livro O Evangelho. Às quintas-feiras, nós temos o nosso estudo da reunião pública, que são as obras de Leon Denis. As obras e o pensamento de Leon Denis. Neste domingo passado, nós tivemos o nosso encontro. Foi um encontro muito bom, as pessoas tiveram assim um bom aproveitamento, então nós ainda estamos sobre as vibrações, né, desse encontro, muito bom. E nós temos também aos sábados, às 17 horas, a nossa reunião pública com o estudo do Livro dos Espíritos. Então, essas reuniões públicas, todos estão convidados, né, que a gente possa participar. E as visitas fraternas, terças, quartas e domingos. As visitas fraternas às quintas-feiras. Terça, quarta e domingo, nós temos as visitas aos hospitais. Também podemos ingressar nessas tarefas de amor, né? Que é para visitar os nossos irmãos que estão acamados, tanto nas residências, nos lares, quanto nos hospitais. Temos também a evangelização infantil e juvenil durante as reuniões públicas de terça e de sábado. E a obra social espera por todos nós que temos vontade de ajudar, né? Que a gente já tenha compreensão de doutrina espírita em relação ao que é a caridade, e a gente possa treinar, né, tudo aquilo que a gente aprende numa obra social. E o CELD oferece essa oportunidade da gente ir ajudar os nossos irmãos, levar uma palavra de carinho. Tem a parte da alimentação, tem a parte das crianças, os médicos, né? Então, é tudo uma gama de ajuda para quem se aproxima e pede um auxílio. Então, que a gente possa ir conhecer a obra social. Às terças, sextas e domingos, nós estamos lá. Qualquer informação, podem perguntar para todos nós, né? A gente vai ter o maior prazer de informar o local onde é que é, para a gente poder se unir, né? Nessa tarefa. Nós temos um convite para fazer, que é a respeito do nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro é o Fórum Jovem. Esse Fórum Jovem, ele não é só para jovem. Todos nós podemos vir e participar para ver jovens espíritas no envolvimento, eles fazendo toda essa dinamização,
vêm os jovens do Rio numa grande confraternização conosco. É uma coisa muito bonita, é um encontro muito bonito de se participar. Eles vêm e fazem um fórum de perguntas mesmo, né? Muito bom. E vai ser no dia 6 de maio. É um domingo, das 8 às 13 horas. Então, vamos fazer as nossas inscrições, vamos participar desse Fórum Jovem para a gente ver como é bonito a gente ver os jovens atuando, né, dentro da doutrina espírita. E, ao mesmo tempo, vamos trazer os nossos amigos jovens, né, que estão ainda nessa idade de até 18 anos, né, de 0 a 18 anos, né, para que possamos ajudá-los também a verificar que, olha que coisa boa que eles podem fazer, né, dentro da doutrina espírita. Vai ser muito bom. Então, todos estão convidados. Vamos fazer a leitura da nossa página de mensagem para que a gente possa iniciar a nossa reunião. Roteiro seguro. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Meus irmãos, os espíritos aqui presentes pedem que se fale em nome de todos eles sobre a divulgação de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo aniversário de lançamento ocorre neste mês de abril. Para nós, do mundo espiritual, estudar esse livro é o mesmo que nos prepararmos para a convivência com os espíritos que sofrem, ao mesmo tempo que pretendem encaminhar-se para as lutas reencarnatórias. A vida, complexa para quase todos os homens, pede um roteiro, um rumo, para que aqueles que sofrem, seguindo-o, encontrem o melhor caminho na direção do bem. Devidamente inspirado, Allan Kardec sentiu que nas máximas cristãs, apoiadas nas mensagens do mundo invisível, poderia ele organizar um roteiro que orientasse o homem da Terra para o exame de suas dores, em seus momentos de angústia. Cultivando esse roteiro, o homem chegará ao limite de suas provas, amparado por uma força positiva e sempre agindo em consonância com a pureza do Evangelho, com o bem, com a verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo é dos livros mais apreciados do meio espírita. É um dos livros de maior sustentação para a humanidade terrena. Todos aqueles que lhe lerem as páginas encontrarão não somente segurança e apoio, mas roteiro seguro para os problemas dos dias de hoje e para os que possam vir. Continuemos nas lides terrenas a estudá-lo, preparando-nos para o futuro. Sentimos que o homem terreno deve estar preparado para múltiplas dificuldades a serem vencidas na Terra. E o caminho mais seguro é, ainda, o estudo desse apreciado livro de orientação moral. Que Deus, Jesus e os bons espíritos que acompanham a todos vocês de perto possam inspirá-los sempre para este aprendizado sublime através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos ajude e abençoe, conduz e proteja, para agora e sempre. Paz para todos vocês, caros filhos. Muita paz. Erma, do livro Palavras do Coração, volume 3. Psicografia de Altivo Carissime Panfilo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus nesse instante e agradecer. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, com o nosso coração aberto, nossa mente preparada para recebermos tantos ensinamentos, Jesus, que, através dos bons espíritos dessa casa, colocam à disposição de todos nós. Que nós possamos aprender sempre mais e mais a respeito dessa doutrina de amor, Senhor. E nesse instante,
nós pedimos a Ti, a doutora Erma, Baltazar, Antônio de Aquino e tantos espíritos que aqui estão, a permissão de iniciar nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos o prefácio do Evangelho, que é muito bonito, que o Espírito de verdade traz assim para todos nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, passamos agora a palavra para o Juan, que Jesus e os bons espíritos o intuam nesse instante. Boa tarde, meus amigos. Que esses primeiros momentos possamos agradecer a Deus e aos bons espíritos que guiam esta casa para nos auxiliar. Acho que houve alguma coisa aqui. Para nos auxiliar no momento do estudo, mentalizando a todos nós a comemoração desses 148 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. 148 anos desta obra que vai trazendo à luz, como diz o Dr. Erma na página, auxiliando a humanidade a enxergar com segurança a sua estada na Terra e também o seu retorno à pátria espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo é essa obra que sintetiza dentro da visão espiritual a própria parcela desse amor que o Cristo mesmo nos informou. Acreditai em mim que eu pedirei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco, para todo sempre. Então, nessa visão, Jesus demonstra que é todo aquele Espírito que traz o simbolismo, que traz a identificação, que traz a visão da verdade, cada vez mais se ampliando para cada um de nós, cada vez mais a humanidade entendendo o processo dessa realidade do reino dos céus, que Jesus veio trazer a informação da vida espiritual do reino dos céus. Então era essa a proposta que o Cristo buscava mais à frente, diante de toda a conturbação que houve com o cristianismo, diante de todo o processo das perseguições que houveram. O Mestre Jesus deixou para cada um de nós a certeza de uma vida espiritual, a certeza do reino dos céus. E ele deu comprovação a essa certeza quando ele foi crucificado e disse que estaria novamente junto aos seus discípulos após o terceiro dia. E assim se fez presente a Maria Madalena, a primeira que enxergou o Cristo
após a sua crucificação, quando Madalena estava junto ao túmulo onde havia sido colocado o corpo de Jesus, e diante de um clarão ou um barulho muito intenso, o soldado que tomava conta havia adormecido e a pedra que tapava a entrada do túmulo havia sido removida. E ela procura dentro daquele túmulo, que eram umas cavernas, e não havia mais o corpo de Jesus. E ela, saindo com essa visão, observando a procurar onde que estaria o mestre, não sabia se alguém havia retirado o corpo, roubado o corpo, ou se realmente o corpo havia retornado à sua forma de vida, ou se Jesus estava ali com o seu corpo espiritual. Ela então pergunta a um homem que caminhava no jardim, crendo que fosse o jardineiro, como os coveiros de hoje, né? E diz: onde que está o corpo do mestre? E ela, olhando para aquele homem, ele diz assim: ô Maria, não me reconheces? E ela então percebe que era Jesus. Tenta tocar em Jesus, ele disse: não toque em mim, porque ainda não estou preparado, ainda não estive com o Pai. E antes que eu vá ao Pai, eu irei auxiliar a outro que tanto necessita, que era um seu irmão de todos nós, que naquela época ele tinha sido colocado como um traidor, Judas Iscariotes. E Jesus, antes de ir ao Pai, foi nas regiões mais difíceis da vida espiritual resgatar o seu irmão Judas, que não havia entendido a realidade da vida espiritual. Pelo suicídio, deixou a sua vida física, mas ficou preso na mágoa, ficou preso no arrependimento, ficou preso na culpa. Mesmo assim, Jesus foi também libertá-lo. E após 3 dias, Jesus vai aparecer aos seus discípulos. E Maria, antes disso, vai informar, porque Jesus disse: vá informar aos outros, aos meus irmãos. E ela sai para informar a Pedro, a Tiago, a Tomé, a João, que o mestre havia retornado. E eles sorriram um para os outros e não acreditaram nela. Ora, nós que estivemos com o mestre sempre, e ele vai aparecer logo para ela, né? Mas quem que estava lá velando, tomando conta, ligada mentalmente, direcionando o seu pensamento na realidade da confiança que Jesus iria retornar? E os outros, um pouco amedrontados pela perseguição dos cristãos, ficaram em suas casas. Muitas vezes nós somos assim. Nós não compreendemos o sentido de buscar a doutrina espírita e de buscar também o Evangelho de Jesus, e ficamos aprisionados nas nossas lutas, nos nossos medos, nas nossas desconfianças, descrenças, e não saímos de nossa casa. E às vezes não conseguimos encontrar aquilo que mais queremos, que é a presença de Jesus. Mas onde que está essa presença de Jesus? Será que ela não está também na dor daqueles que estão aflitos? Será que ela não está na possibilidade de levarmos uma oração àqueles que estão em seus leitos de dor, nos hospitais? Será que também não está no momento em que nós percebemos que as crianças órfãs precisam de paz, de ajuda, de orientação, e irmos levar um pouco do que nós temos para aqueles nossos irmãos? As mães que perderam os seus filhos e que estão no desespero, na grande possibilidade de educá-los, e tantas sofrem. Será que não levaram uma palavra amiga, de estímulo, de amparo, de segurança? É nesse momento que nós vamos encontrar Jesus. É nesse momento que nós vamos nos identificar com as palavras do Cristo. E muitas vezes, no nosso comodismo ou na nossa quietude, nós paralisamos em casa, esperando nas nossas preces os nossos pedidos pelas nossas lamúrias e dores, esquecendo que Jesus não fica parado, esquecendo que Jesus jamais estará inativo, esquecendo que Jesus não estará
de forma nenhuma esperando por nós, parado em nossas casas. Ele estará em meio às pessoas que sofrem. Ele estará buscando aqueles que necessitam. Então, se nós queremos encontrar com Jesus, nós temos que ir em busca. Nós temos que estar nesse mesmo mecanismo do Cristo, buscando aqueles que lá necessitam de um pouco da palavra do seu Evangelho. E assim, Jesus, após estar com seus discípulos, mostrando a todos eles que a vida espiritual é permanente, que o Espírito é incessante e imortal. E ele fala para os seus discípulos que iria ascender ao Pai, ao reino espiritual, e que os homens, que eles fossem em duplas, em todos os cantos, espalhar a boa nova, e que o Mestre Jesus estaria com eles todo o tempo, por toda a eternidade. E nós estamos aqui, após esses 2012 anos da chegada do Cristo, nós estamos aqui, por várias e várias encarnações, aprendendo a sentir a realidade do amor do Cristo, do Evangelho do Cristo, para iluminar a nossa mente ainda torturada pelos nossos conflitos e até mesmo pela nossa incompreensão da realidade da vida espiritual. Então nós precisamos avaliar o que a doutrina espírita vem trazer para todos nós, fortalecendo as palavras do Cristo ou relembrando as palavras do Cristo, que ele disse que esse Consolador iria nos fazer relembrar tudo o que ele tinha dito, iria nos trazer outras informações e que ficaria conosco, porque os homens não conseguiriam ver, mas o Espírito de verdade estaria em nós. Então, nessa realidade, nós temos que buscar a certeza dessa vida espiritual e perceber que todos os espíritos superiores fazem parte de trazer uma verdade, que é a verdade da vida espiritual, que é a verdade da reencarnação, que é a verdade do progresso que todos nós temos a fazer, que é a verdade que existem os mundos habitados nas moradas da casa do Pai, que é a verdade que todos nós somos feitos simples e ignorantes, mas chegaremos à perfeição. Isso traz consolo, isso traz segurança, isso traz alegria para a nossa vida sofrida, porque não conseguimos perceber que numa encarnação poderemos ser felizes, poderemos encontrar essa paz, essa consolação que o Cristo informou, aquela alegria daquela vida que o Cristo quis passar a todos nós. Não conseguimos perceber que numa encarnação não vamos alcançar isso, mas quando se fala da realidade da vida espiritual, quando se fala que nós estamos em cada encarnação aprendendo essa realidade, que o nosso período aqui é um período curto, tão curto para as várias existências que já tivemos nas outras encarnações, e com essa consciência nós estamos lutando dia a dia para sermos melhores. Não é para sermos caridosos, não, porque a caridade, ela vai acontecendo de acordo com o que eu me enxergo melhor. E quando eu me enxergo melhor, quando eu sei que estou me esforçando para ser um homem melhor, a caridade vai saindo por cada um de nós pelas ações que fazemos, pela dor que nós vamos aliviando, pelas lágrimas que nós vamos enxugando, pelas mãos que vamos estendendo àqueles que estão caídos, porque cada um de nós sabe sofrer, cada um de nós sabe chorar, cada um de nós sabe ter dor. Então nós sabemos o que é também o choro, o sofrimento e a dor do nosso irmão. Então amar ao próximo como a si mesmo era o que Jesus queria que nós fizéssemos. Para encontrar essa paz de vida espiritual, vá ao encontro do seu irmão, vá ao encontro daquele que necessita. E assim, vários cristãos lutaram por isso, e eles iam espalhando a boa nova do Cristo e não se importavam em serem sacrificados. Eles iam para os círculos romanos,
onde eram lançados para os leões serem devorados nos circos romanos. Eles eram queimados porque não tinham medo, porque sabiam que Jesus havia retornado e que a palavra do Cristo tinha dado transformação a eles, para que eles pudessem levar a tantas outras almas sofridas a ideia da realidade da vida espiritual. Era a certeza da imortalidade da alma. E eles iam sem nenhum medo. Vários cristãos, naqueles tempos dos primeiros séculos, foram dedicados, fiéis a essa visão do amor do Cristo. Mas, pelas ideias dos homens, o próprio Evangelho do Cristo foi sendo moldado pela visão dos homens nos seus objetivos materiais. Começaram a organizar o processo de união dos cristãos, colocando em imposições para que eles conseguissem organizar as tarefas dele diante daqueles que precisavam. E nós vemos a importância, pela perseguição dos cristãos que sofriam nos circos romanos, a importância do imperador Constantino. Esse imperador romano, no século IV, em 320, esse imperador Constantino era filho de Constâncio, o imperador romano à época, e Constâncio, como filho, tinha que vencer várias batalhas, para que ele, como um imperador, filho do imperador, pudesse tomar lugar de seu pai. Mas existia uma batalha que ele iria enfrentar e que tinha muito medo, porque os rebeldes daquela época estavam em grande quantidade, e ele temia perder a batalha. E sua mãe, Helena, que era esposa de Constâncio, fala para ele, para que ele pedisse ao Deus dos cristãos. E ele, muito confuso, romano, o Deus dele era o Deus Apolo, era o Deus do fogo, o Deus da guerra. O Deus dele era aquele Deus que trazia a força para a conquista. Não era um Deus pacificador, que havia sido crucificado. O Deus que Constantino tinha na sua mente era esse. Mas diante da força do cristão, diante da visão do cristão de enfrentar cara a cara todas as batalhas, não se importando na realidade da morte física, mas entendendo vida espiritual, Constantino é arrebatado do seu corpo no momento do sono e ele vê uma imagem de uma cruz, onde sobre essa cruz estava escrito: sob esse símbolo vencerás. E ele então retorna para o corpo físico, conta do sonho para o pai, e eles colocam a cruz dos cristãos em todos os escudos. Colocam a cruz do cristão em todos os estandartes. E os romanos agora partem para a batalha carregando o símbolo dos cristãos. Quando os bárbaros olharam aqueles romanos marchando com a posição da vibração dos cristãos, indo ao encontro dessa realidade que não haveria perda, muitos rebeldes correram e a batalha foi vencida com poucas baixas dos romanos e os rebeldes recuaram. E quando Constantino retorna e fala para o seu pai da realidade da batalha, o pai pergunta como foi, ele diz: mas foi o Deus dos cristãos que venceu, não é? Porque era quase impossível nós ganharmos essa batalha. Então, Constantino vê, após o pai desencarnar, agora como imperador, 6 anos depois, ele faz o concílio de Nicéia, primeiro concílio, onde os bispos daquela época, ou seja, aqueles que eram responsáveis pelos grupamentos que existiam do cristianismo em vários lugares, no Egito, na África, na Turquia, em Jerusalém e tantos outros lugares, em Roma, eles então agruparam esses bispos que vieram de vários lugares e o imperador termina com a perseguição dos cristãos e ele mesmo abre a assembleia em Nicéia
nesse concílio, que era o primeiro concílio ecumênico, ou seja, de todas as religiões, no objetivo de traçar para Roma o único Deus, de traçar para Roma o único objetivo de seguirmos aos ensinamentos de Jesus. Olha a importância desse imperador, olha a importância desse espírito que reencarnou para dar a sua parcela numa visão à frente para que o cristianismo pudesse seguir com mais segurança, com mais liberdade. Então, a partir daquele concílio que foi verificado tantas coisas, entre uma delas, a importância de que os cristãos daquela época, que enxergavam Jesus como um profeta, como um homem que veio trazer a luz de um entendimento, de uma doutrina segura, mostrando a realidade da vida espiritual, mas o imperador romano não queria um profeta, né? Ele queria algo que fosse mais importante do que um profeta. Ele diz, não, essa ideia de Jesus como um homem não pode. Como filho de Deus, não, ele tem que ser o Deus. Não é? E optou, junto com os outros bispos à época, os outros sacerdotes, optaram pela Trindade, onde nós seguimos dentro da visão, né, da Igreja Católico-Romana, a Trindade do simbolismo de Deus, Jesus e o Espírito Santo ser uma só pessoa. Por que essa visão que Constantino colocou? Porque nessa Trindade da vida espiritual, da ação dos Espíritos, a visão de Deus e Jesus teriam que ser uma só. Porque se houvesse alguma coisa acima de Jesus, Jesus seria menos. E ele não queria que o povo romano pudesse ir ao encontro de algum profeta que fosse menos do que Deus. Ele já tinha o Deus dele, né, que era o Deus Apolo, então tinha que ser um Deus. Então foi essa a visão apregoada desde aquela época. Mas nós todos sabemos que Jesus é esse Espírito que alcançou a sua pureza, que alcançou a sua perfeição, como todos nós também alcançaremos, como cada um de nós também irá alcançar. Jesus traçou todo o seu processo evolutivo em outras galáxias, em outros mundos habitados, mas galgou através das provas que teve que passar para conquistar a fé, o amor, para conquistar a sua perfeição. E após milênios e milênios de encarnações, esse Espírito que nós temos como um irmão maior veio à nossa terra nos ensinar a amar. A nós espíritos, naquela época, bárbaros, que não compreendíamos nem o significado do respeito aos nossos semelhantes, que mandavam destruir as vidas daqueles que eram os nossos familiares. E hoje nós vemos, através de toda essa trajetória da visão do amor do Cristo que nos ensinou a respeitar, a amar, a perdoar os nossos inimigos, assim nós vemos o quanto todo o processo do cristianismo sofreu, porque os romanos agora teriam que aprender a amar também, né? Os romanos agora teriam que aprender a perdoar, os romanos agora teriam que aprender a respeitar o próximo. Imagina então o imperador tendo que aceitar que ele ia reencarnar como um soldado, que ele ia reencarnar como um escravo. Então, não poderia ter o sentido de reencarnação para eles. Não poderia ter o sentido de humildade ainda, porque o imperador romano teria que se rebaixar. Como diz o Mestre Jesus, todo aquele que quiser se elevar será rebaixado aos olhos do Pai, mas todo aquele que se humilhar diante do seu irmão será exaltado diante do Pai. Imaginar o imperador lavando os pés dos seus soldados, como Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, era algo ainda muito difícil para aquela postura da humanidade. Então, esse sentido de vida e de reencarnação teria que ser abolida. Da visão dos homens, ressuscitar, retornar, ainda no seu império, poderia ser possível, mas reencarnar
ter uma nova existência num corpo simples, apagado ou reencarnando como alguém humilde, simples, perdendo toda aquela posição de imperador, não era possível a visão dos homens da época. E tudo isso foi acontecendo. E os cristãos que tinham o conceito seguro de vida espiritual da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, tiveram que se calar. Eles tiveram que se calar diante da posição do imperador, diante da posição até mesmo dos bispos daquela época, porque eles não queriam mais ser perseguidos pelos romanos. E o que aconteceu então? Vieram as cruzadas, vieram as grandes guerras santas, na perseguição dos cristãos que não obedecessem àquelas leis impostas pelos concílios, aquelas leis impostas pelo sentido daquele cristianismo romano, vamos dizer assim. E muitos cristãos que dedicavam sua vida no trabalho simples da humildade foram nos séculos e séculos sendo perseguidos pelos próprios cristãos. E aqueles que tinham comunicabilidade com os espíritos de uma maneira natural, sabendo que os bons espíritos poderiam se comunicar, tiveram que ser calados, porque eles não podiam ter visões, eles não poderiam orientar a ninguém, porque a igreja ou o domínio romano cristão não permitia. E eles então eram perseguidos como bruxos, eram os médiuns, eram perseguidos como homens hereges, que eram os profetas daquela época. Quantas e quantas encarnações cada um de nós não deve ter passado por isso. Quantas situações cada um de nós não deve ter vivenciado em várias posições, de soldado, de escravo, de comandante, de sacerdote e muitas vezes de médium sofrido, perseguido. Qual o sentido para cada um de nós em relação a isso? É que a visão que o Cristo havia trazido da realidade da vida espiritual estava sendo apagada pela imposição da vontade e do poder do homem àquela época. Era preciso renovar tudo isso. Mas como fazer isso se a humanidade estava presa nos interesses materiais? Então era preciso que algo acontecesse, que a ciência chegasse à luz, que o homem pudesse, pelos séculos, conseguir se organizar na cultura para identificar que as suas ações estavam erradas. Então, depois que terminou a Inquisição, que os papas observaram que aquela atitude era anticristã, pôde vir à luz a doutrina espírita. Em 1857, é lançado o Livro dos Espíritos pelas mãos de Allan Kardec, do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse espírito que havia em encarnação anterior sido também um druida à época do Cristo, dedicando a sua parcela na visão de vida espiritual, como um sacerdote druida. À época dos gauleses, e os druidas viviam à época do Cristo em regiões destacadas, e eles iam para as batalhas, eram os rebeldes, que o imperador romano teve que lutar. E eles iam para as batalhas também, sem nenhum tipo de escudo, sem nenhum tipo de proteção, porque eles tinham plena certeza de que não morriam. Eram esses homens que estavam retornando para dar a visão do cristianismo que havia se perdido, porque eles acreditavam também no Cristo. Então, como que os próprios rebeldes iam lutar contra os romanos que haviam levantado a bandeira do cristianismo? Por isso eles recuaram. E Allan Kardec, esse espírito que viveu a época do Cristo com este nome, Allan Kardec, ele retorna esse espírito no século XIV, em 1300, como Jean Hus. Jean Hus foi um homem que deu a sua parcela como um grande colaborador na realidade da visão do Evangelho do Cristo mais suave, mais seguro, não aquele Evangelho do Cristo imposto pelo papado. Quando Jean Hus dizia que
era inadmissível que o homem tivesse que seguir a outro homem para chegar a Jesus. Que o caminho para Deus somente estava no sentido de seguir os ensinamentos de Jesus e não nas leis colocadas pelo Papa. E Jean Hus era um padre em Boêmia naquela época. Olha, imaginar isso. E ele estava lutando por uma nova ideia. Ele achava inadmissível que as pessoas tivessem que pagar indulgências para terem as preces para os seus familiares que haviam desencarnado e estavam agora no mundo espiritual, ou seja, lá onde se chama o purgatório, esperando para que pudesse haver o arrependimento e mergulharem no reino dos céus. Mas para que eles pudessem ir para o reino dos céus, teria que ter o quê? As preces para eles. E essas preces eram as indulgências que a própria igreja criou. Então, para alguém ascender ao reino dos céus, tem que se pagar pelas orações? Na visão dele também, de Jean Hus, era inadmissível, porque não havia sido assim que Jesus nos ensinara. Esse mesmo espírito conviveu aquela época como Jean Hus, junto com John Wycliffe, que era um inglês, que nas escolas de Oxford, na Inglaterra, ele falava também como padre, ensinando a realidade da vida espiritual. Esses dois espíritos foram druidas, que viveram a época do Cristo. E eles retornaram nesse momento, relembrando a força do amor do Cristo, recuperando as ideias e motivando, agora sem serem mais queimados, sem serem mais perseguidos, né, como aquela época, relembrando essa visão. Mas mesmo assim, ainda, com o processo da Inquisição ao término, Jean Hus é condenado a ser queimado em praça pública em Praga. E Jerônimo, que era o seu amigo fiel, deu continuidade à visão que ele tinha. John Wycliffe sai da Inglaterra e vem auxiliar, vem dar força para que aquele ato não pudesse acontecer. E depois esses dois espíritos, Jerônimo de Praga desencarnado no mundo espiritual, e John Wycliffe reencarna como Leon Denis e Jean Hus reencarna como o senhor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se torna então Allan Kardec, relembrando a sua encarnação como druida e retomando a sua visão de vida espiritual. Nasce Allan Kardec como filho de pais protestantes e coloca a visão de que Deus estava acima de tudo e buscando através da ciência como educador, conhecedor das leis do magnetismo, percebe então a abençoada fala do Cristo, que o mundo espiritual estaria entre nós para sempre. E já imaginar o pensamento desse espírito reencarnado, buscando agora aquela visão de que o mundo espiritual, o reino dos céus, estava se manifestando através dos processos das mesas girantes, através de todo o mecanismo. E era preciso estudar sobre isso, era preciso entender o que estava acontecendo. E ele então, muito cético, muito compenetrado na visão dele, através da ciência, o ceticismo no sentido de não é de não acreditava em Deus, ceticismo no sentido de que era preciso de muita experiência, era preciso retirar muito as suas dúvidas para que ele aceitasse. Porque o sentido de cético é aquele que vê mais além, é aquele que sempre aborda algo mais além. E ficou na palavra ceticismo ainda caída pelo fato de não acreditar em Deus ou de não acreditar em coisas superiores. Não. Nós, às vezes, somos muito céticos, por quê? Perguntamos e não acreditamos nem em nós mesmos, nem nos outros, não é? Isso já é ceticismo. Então, na realidade, ele era um homem assim. Mas depois que ele observou que uma mesa que não tinha cérebro podia responder, não é? Que uma mesa se erguia e, através das perguntas, ela respondia
dando as respostas de filosofia, de ciência, de progresso, de sociedade. Alguma coisa há por detrás disso, porque uma mesa não pode fazer isso. E ele então começa a observar vida espiritual, o mundo espiritual se manifestando. E após vários processos de mecanismos que o mundo espiritual foi informando a ele, após lançar o Livro dos Espíritos em 1857, e onde a igreja também começou a compreender esses fenômenos, estudando esses fenômenos, depois lança o Livro dos Médiuns, que em 1861 traz visão para todos da realidade da manifestação dos espíritos, e em 1864 lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os homens estavam buscando muito a visão de uma realidade de fenômenos, mas estavam se esquecendo do maior fenômeno mediúnico que houve em todos os tempos. O maior fenômeno mediúnico que houve em todos os tempos foi Jesus. Ele tinha dupla vista, porque via os espíritos quando se manifestavam através daquele jovem que foi trazido pela sua mãe, dizendo: já levei o meu filho aos seus discípulos, e olha, ele está no fogo, ora ele está na água. Ou seja, ora ele tem lucidez e ora não tem lucidez. Ora ele está vivo, ora ele está atormentado. E os seus discípulos não puderam fazer nada. Traga-me um menino. E Jesus, olhando então para os espíritos, diz aos espíritos, pela dupla vista: afasta-se. E os espíritos se afastam, dizendo ser uma legião, e vão caminhando para outras regiões espirituais. É a visão do amor do Cristo quando olha Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem de má vida, tido pela sociedade daquela época, olhando a multidão passando, e Zaqueu tinha uma estatura baixa, sobe em um sicômoro para observar Jesus passando. Ele não se sentia digno de estar no meio da multidão, porque sabia que cometia seus erros. Mas dentro do coração de Zaqueu já tinha um arrependimento. E Jesus passa em meio àquela multidão e olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Vá para a sua casa, porque hoje estarei contigo. E Zaqueu desce e vai se preparar para receber Jesus. Jesus, quando entra à casa de Zaqueu, Zaqueu diz: Senhor, tudo o que fiz, que retirei das pessoas, eu pagarei em dobro. E todas as pessoas que necessitarem, eu distribuirei em todos os meus bens. Demonstrando a Jesus a transformação interior na proposta de um homem renovado. E Jesus disse, então, que a paz do Senhor estava presente naquela casa. Esta é a posição que Jesus tem trazido para todos nós. E quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo mostrando essa consolação do Cristo. E não o Cristo que estaria nos punindo e nos lançando no fogo do inferno como culpados, mas estaria nos auxiliando a enxergar que somos espíritos imortais e que vamos avançar nas várias encarnações para sermos melhores a cada dia. E quanta dificuldade nós temos de ajudar o próximo, quanta dificuldade nós temos de perdoar, quanta dificuldade nós temos de olhar o outro como um irmão, como alguém que está caminhando num processo evolutivo, como espírito, como cada um de nós. Carregamos em nós ainda o rancor, a mágoa, a tristeza, a rebeldia, sentimentos que nos fazem sofrer e nos impede de sermos felizes. Sofremos por tudo isso desnecessariamente. E a doutrina espírita, com o Evangelho do Cristo, veio nos libertar, veio nos mostrar, através de toda a posição do Evangelho, a luz que ele traz. Primeiramente, nesse primeiro capítulo, mostrando as leis de Deus, quando vem falar sobre não vim destruir a lei. E a primeira ideia de Kardec, com a orientação dos Espíritos de Verdade, era demonstrar que nenhuma das informações trazidas aqui vieram derrogar nenhuma lei.
mas veio dar comprovação da lei. Como o Mestre Jesus havia dito, relembra Moisés, relembra a importância, falando dos antigos homens de conhecimento, como Sócrates e Platão, relembra aqui no Evangelho falando de Buda, há 600 anos antes do Cristo, trazendo visão de mundo espiritual. O Evangelho faz mexer com a gente, olhar com a história e perceber o progresso da história a chegar a Jesus. Faz a gente enxergar Jesus como um simbolismo maior de todos os homens que já tiveram na terra, como o mestre de todos os mestres, como o irmão maior. Faz também enxergar Jesus como um homem simples, que disse que todos vós podem fazer o que eu faço e muito mais. Faz a gente enxergar Jesus como um amigo. Quando fala no primeiro capítulo, meu reino não é deste mundo, o segundo capítulo do Evangelho, que mostra a realidade da realeza do Cristo do ponto de vista espiritual. Quando Pilatos pergunta a Jesus, tu és rei? E Jesus diz, tu dizes sou rei, mas se o meu reino fosse deste mundo, os meus não deixariam que eu caísse nas mãos dos fariseus. Quem são os meus? São aqueles que acompanham, que se comprazem, que estão nas mesmas ideias do amor, da caridade e do bem. E quem estava tão seguro disso? Os seus próprios discípulos o abandonaram. Quem estava ao lado do Cristo? Sua mãe, Maria Madalena, João, foram os únicos que permaneceram seguindo com Jesus. Mas era uma multidão. Mais de 700 pessoas seguiam Cristo, que já era grande coisa naquela época, num lugar pequeno. Onde estavam todos? Se eu fosse rei, os meus não me deixariam cair nas mãos dos fariseus, nas mãos dos romanos. Diz para Pilatos. E ele vai mostrando que o reino dele é o reino espiritual, que existem muitas moradas na casa do Pai, habitações espirituais que nós vamos galgando com o sentido do amor e da perfeição em nós. Então deixa claro para todos nós a visão de Jesus dessa realidade. O Evangelho é tão forte nisso que demonstra que nós estamos aprendendo a nos sentir como espírito. E para que nós possamos ingressar nessas moradas, vem o quarto capítulo, que nos diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo, Kardec, através da orientação dos Espíritos, traz as informações do Evangelho do Cristo, mostrando aquela passagem que fala da vinda de Elias, que todos os profetas antigos diziam que antes que viesse o Messias, que viesse Jesus, haveria necessidade de vir Elias. E Jesus diz aos discípulos, Elias veio, mas os homens não o reconheceram. E fizeram com ele o que lhes aprouve, e também farão sofrer o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, Jesus. E os discípulos então entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então Elias, o Espírito que havia vivido em outras encarnações como Elias, esse mesmo Espírito reencarna, não reconhecido pelos judeus, era João Batista. E quem que organizou todas as coisas? Como havia dito o profeta Malaquias, que antes que o Messias venha, Elias terá que retornar. E Elias retornou. João Batista organizou todas as coisas, falou para os homens mais de 20 anos da vinda do Messias. Em determinado momento, no Rio Jordão, ele então batiza Jesus, cumprindo a profecia, porque Elias havia de batizar o Cristo, o Messias, e diz para a multidão, sigam com este homem, ele é o Messias. João é preso e é encaminhado por Herodes, porque Salomé havia dançado a Herodes para que pedisse a Herodes a cabeça de João Batista, por conta de sua mãe Herotíades, que não aguentava mais as imposições de João, dizendo que eles eram adúlteros. E Salomé, quando dança Herodes, e Herodes pede então a cabeça de João Batista tinha acabado de entregar, através
daquela visão com Jesus no Rio Jordão, toda aquela multidão para caminhar com Jesus. Ele é o Messias. E os soldados romanos vieram e prenderam João, levaram João preso. E como João desencarnou, decapitado. E Elias, há séculos atrás, havia mandado decapitar vários profetas do rei Baal, passando ali pelo processo natural da lei de causa e efeito, lei de ação-reação, da reencarnação. Então todos nós temos que compreender a beleza do Evangelho quando vem falar que ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo, passando por essas mesmas leis, pela lei de causa e efeito, pela lei da reencarnação, porque nós estamos hoje vivendo várias situações no nosso físico, várias situações na nossa vida, porque em vidas anteriores cometemos atos, tivemos sentimentos, tivemos sensações, situações que nós vivenciamos que nessa existência temos que nos ajustar conosco mesmo e com a lei de Deus. E assim também Elias se ajustou, preparou o caminho para Jesus e se reconciliou com a lei, desencarnando decapitado. Olha a perfeição, olha o objetivo de Elias estar feliz por ter cumprido a sua tarefa, como João Batista. Então Jesus disse, ele veio, mas os homens não o conheceram. Dessa forma nós vamos olhando nas bem-aventuranças, quando Jesus fala de bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Como nós vamos ser consolados numa única encarnação? Como nós seremos bem-aventurosos, não é? Felizes numa única encarnação? Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados lá no mundo espiritual, não é? Porque para ter consolação aqui, está difícil. O mundo está tão difícil que a gente não consegue encontrar consolação, não é? Mas onde a gente encontra essa consolação? Na esperança. E o Evangelho, nesses 148 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazer esperança para todos nós. Vem trazer visão dessa vida espiritual. Vem trazer a consolação, sabendo que iremos retornar para a pátria espiritual e todo o esforço, toda a dor, todo o conflito que nós tivermos passado aqui, se nós estivermos permanecendo na visão do sentimento do Cristo, com certeza, bons espíritos estarão nos aguardando e eles nos darão a consolação necessária diante das nossas aflições, porque não abandonamos mais o Cristo, não abandonamos mais os nossos ideais, nos enxergamos como espíritos avançando e não iremos parar. Essa visão nos traz paz. Mas se nós ficarmos na lamúria, na tristeza, sem visão dessa esperança, só nos resta chorar. Então, vamos buscar o Evangelho, que está completando os seus 148 anos, trazendo a humanidade ainda na sua infância ou na sua juventude, abrindo a visão para a madureza da vida espiritual. Vamos buscar levar para casa e ler, mas não somente ler, interiorizar, refletir sobre a leitura e colocar em prática na nossa vida, que é tão difícil, principalmente o perdão. Nos fala das bem-aventuranças em relação aos pobres, que os pobres de espíritos são aqueles mais preferidos de Deus. Os pobres de espírito são os humildes, são aqueles que entendem que não devemos colocar nenhuma imposição por conta do orgulho, nos apresentando melhor do que o outro. Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo, porque passando às vezes uma expiação dolorosa numa vida simples, numa encarnação, numa vida paupérrima, simples, ainda se posicionam como aqueles espíritos doutos, sábios, conhecedores, expondo aquela visão de autoridade. São aqueles espíritos que já viveram no passado, com muita cultura, e às vezes reencarnam, que não conseguem nem ter uma família que os encaminhe para a escola. E ainda se posicionam naquela mesma direção do orgulho afetado, não aceitando, estão experimentando ali mudanças na encarnação, para que os pobres, como os humildes e os simples, possam transformar o seu coração,
Bem-aventurado eles, porque o reino dos céus é dos humildes. Então Jesus fala sobre isso e Kardec nos traz essa visão de transformação em nós. No próximo capítulo, que ele vai falando das bem-aventuranças, diz dos puros de coração. Uma das mais belas observações, que somente os puros de coração verão a Deus. Como nós vamos alcançar a sermos puros de coração, se não passarmos pelas encarnações, se não formos humildes, se não entendermos mundo espiritual, se não compreendermos as leis de Deus, que são os capítulos anteriores, o 1, 2, 3 e 4. Então, os puros de coração são aqueles espíritos que já purificaram através das várias existências nesses mundos habitados, foram purificando o seu coração, retirando o orgulho, inveja, egoísmo. Vamos deixar só o orgulho e egoísmo, tá bom, né? E vai eliminando tudo de nós, porque esses sentimentos é que fazem com que a gente caminhe em vários outros erros. Então, vamos trabalhar essa visão de enxergar a Deus, não somente de querer olhar as coisas ao nosso redor e pedir a Deus que as coisas boas aconteçam conosco, a nível físico, material, mas vamos buscar a Deus no sentido de que as coisas belas dos ensinamentos de Jesus possam acontecer conosco, no nosso interior, na riqueza interior, que nós não perdemos dentro de nosso coração. E ele vai falando mais à frente, no amai os vossos inimigos. Vamos seguindo ao outro capítulo, que diz a importância do amor àqueles que nos perseguem. E Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por justiça, em meu nome. Não é perseguido pela justiça não, hein? É perseguido por justiça. É aquele que busca a justiça, é aquele que busca as coisas adequadas, aquele que busca ver onde estão as injustiças, para que a justiça seja feita. Então, esses são perseguidos. Quantas vezes nós buscamos dar a nossa palavra em torno da justiça e as pessoas que não querem que aquilo aconteça, nos perseguem. Mas bem-aventurados esses que são perseguidos por justiça, porque encontrarão a paz. Olha, esse encontrar a paz é a paz de consciência, porque se nós estamos vendo tantas injustiças no mundo e não levantamos a nossa bandeira da justiça, identificando vida espiritual, trabalhando o nosso interior e deixando as coisas ao nosso redor caminharem de qualquer jeito, a nossa consciência estará culpada. Quando retornarmos para o mundo espiritual, vamos ser observadas, tantas oportunidades que tivemos de fazer com que aquilo pudesse paralisar, de que aquela dor pudesse ser extinguida, e perdemos as oportunidades, e quem vai sofrer? A nossa própria consciência. Mas se nós formos perseguidos, maltratados, injuriados pelos homens em busca da justiça, do amor, da caridade, meus irmãos, ao retornarmos para o mundo espiritual, nós estaremos em paz, receberemos a consolação e estaremos entrando naquelas regiões espirituais onde os espíritos mostram que Jesus abraçou a tantos. E vamos vendo, caminhando nessa observação das bem-aventuranças, a importância de olharmos a mediunidade, quando ele fala, Jesus, em relação a haverá falsos cristos e falsos profetas, onde ele fala dos trabalhadores da última hora, outro capítulo fabuloso, mostrando que todos nós, quando reencarnamos, temos oportunidade de trabalho. É o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, fabuloso capítulo do Evangelho, onde Jesus diz, contando uma parábola, que os seus emissários saíram para arrebanhar trabalhadores para a sua vinha, e os homens estavam lá, na praça, parados, né? Primeira hora, segunda hora, quinta, nona hora, e retirando as pessoas para trabalharem. E eles foram para a vinha. O que significa isso? É nós mergulharmos na encarnação. E muitas vezes nós estamos paralisados. Alguns querem trabalhar, outros não, não é? Alguns pegam na primeira hora, começam a trabalhar na encarnação desde cedo, outros ficam para trabalhar mais no final.
E Jesus dá uma demonstração fabulosa de igualdade. Quando esses trabalhadores todos que foram arrebanhados para o exercício do trabalho no bem, aqueles que foram convocados à 9ª e à 11ª hora, só trabalharam 1 hora no dia, né? Mas na hora do pagamento, do final do dia, Jesus diz que o Senhor pagou igual para todos eles. Aí aqueles que começaram no início dizem, mas o outro só trabalha 1 hora e vai ganhar a mesma coisa que eu trabalhei o dia todo, né? No sol todo. Ora, tu queres que na sua visão de mal eu seja mal por ser bom? Não é? Por que então ele teria que ser mal na visão do outro se ele quis pagar a mesma coisa? Não é? Mostrando que muitos vêm trabalhar, mas não cumprem a função do seu trabalho. E às vezes tem aqueles que chegam na última hora e executam tão bem a tarefa, mais às vezes do que aquele outro que ficou o dia todo trabalhando. Se dedica muito mais e mostrando que os últimos serão os primeiros. Então nós estamos aí na nossa 11ª hora. Vamos em frente, não vamos perder tempo, vamos lutar por essa importância da observação do amor do Cristo, sabendo que a reencarnação nos chama para trabalharmos na vinha do Senhor. E ele fala da mediunidade, na importância de olharmos os espíritos que estão nos acompanhando, quando ele fala dos profetas. É o capítulo fabuloso 21, que fala da possibilidade de espíritos estarem se comunicando com todo o homem de bem. Lembrando sempre que temos que averiguar quem são esses espíritos, quem são esses profetas da atualidade, como nós vamos avaliar a relação do mundo espiritual na convivência com os espíritos. E ele fala simplesmente assim: se reconhece uma árvore pelo seu fruto. É tão fabuloso como se reconhece um profeta, como se reconhece um espírito pelas suas obras. O verdadeiro cristão é aquele que trabalha, e se reconhecerá esse cristão pelas suas obras, não simplesmente pelas flores da árvore, mas pelo fruto que cada um colhe, que cada um se alimenta dessa árvore, e cada um de nós é uma árvore do Cristo. Então vamos pensar nesses 148 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, o que a doutrina espírita tem trazido para todos nós. Não vamos perder as esperanças, vamos olhar a visão dessa realidade da vida espiritual e termos consciência que, por mais que seja doloroso nas nossas aflições do corpo físico, quando nós desencarnarmos com paz em nossa consciência, nós estaremos mergulhando, ou pelo menos dando um passo para essa realidade que Jesus disse: eu me vou, mas retornarei para retirar todos, onde prepararei o lugar para vós. Tenhamos certeza que isso acontecerá. Graças a Deus. Vamos então agradecer ao Juan pelas suas reflexões e vamos passar para o segundo momento, que é o momento dos passes, em que nós vamos ler do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, lição 42, sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Está em Jesus, palavras de Jesus, está em Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos nós somos vivos na criação eterna.
Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E, aqui, quanto aí, só existem desordens para os desordeiros. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Vamos então pedir aos médiuns que se posicionem para o momento dos passes e vamos elevando bem alto nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos dessa casa, e que nós possamos estar sempre em consoante vibração junto com todos eles. Vamos elevar os nossos corações a Deus, a Jesus nesse instante. E vamos iniciar o nosso passe. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nos organizando, fortalecendo o nosso interior, nos preparando para receber os passes. Faça de nós, Senhor Jesus, merecedores desses instantes, sabendo quanto os médiuns podem transmitir um pouco da tua paz para todos nós. Dai-nos, Senhor Jesus, então, a permissão de iniciar os passes na noite de hoje. Graças a Deus. Como nosso irmão nos falou hoje, Emmanuel, que nós sempre nos referimos à vida espiritual através da morte, pensamos que para ir para a vida espiritual precisamos morrer, e nosso irmão Emmanuel veio nos dizer, nos fazer compreender que somos sempre vivos, estaremos sempre vivos. A morte, esta palavra que ainda nos dias de hoje assusta tantos irmãos, muitas das vezes essa morte são para aqueles irmãos que não compreenderam o Evangelho de Jesus, que ainda se deixam se arrastar pelo mal, pelas sombras, e ficam como se estivessem mortos, não compreendendo a bondade de Deus, não compreendendo o amor de Jesus, que veio até nós nos fazer compreender que a morte não existe, que somos imortais, que apenas o corpo físico, ele não morre, ele se transforma em outras vidas, em outros corpos, e que muitos irmãos ainda de outras escolas religiosas, que ainda leva ao pé da letra a mensagem
de tantos irmãos que vieram através de Jesus para nos fazer compreender melhor essa passagem e ainda nos desesperamos com a palavra morte, ainda não compreendemos e muitos irmãos ainda não compreendem que quando o corpo físico morre, para de funcionar, não é possível mais aquele corpo retornar. Ele já voltou à natureza e nós vimos hoje, através da ciência, que é impossível aquele corpo ressuscitar, sair do cemitério e voltar à vida. Aquele corpo já desmanchou, já não tem como voltar. E a doutrina espírita nos veio compreender melhor o Evangelho de Jesus, compreender melhor a morte, essa palavra que ainda nos assusta, compreender que somos espíritos imortais, continuaremos a viver, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, abrindo os nossos corações numa prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, estar sempre nessa casa abençoada, recebendo, Pai, aquilo que viemos buscar: harmonia, paz, tranquilidade para os nossos corações. Que nós possamos receber, Senhor, o entendimento necessário para a busca de tantas coisas que necessitamos, mas que nós possamos entender também a Tua companhia, a companhia das Tuas vibrações e as vibrações desses bons amigos espirituais que estão sempre há tanto tempo nos auxiliando. Envolve, Senhor Jesus, os nossos corações e dai-nos a permissão, junto a Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Erma e a tantos espíritos que aqui estão, a permissão de encerrar as atividades